noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Bom, a gente veio fazer uma live em comemoração ao nosso aniversário de casamento. 5 anos. Olha essa foto da gente ali, ó. Iago que fez essa foto. Ele já participou de uma live aqui. E essa foto foi para o pré-casamento, né? Foi antes do nosso casamento. Faz 5 anos. Mais de 5 anos essa foto. E a gente ali, ó, carinha de menina e menina. Vamos compartilhar com os nossos amigos para eles assistirem. Eu quero fazer aqui uma retrospectiva da vida da gente de casados nesses 5 anos. E vocês podem fazer perguntas, a gente pode tirar dúvidas sobre casar. Casar pra quê? Live de hoje, casar pra quê? Tá pegando tu quase nada, vem mais pra perto. Porque se eu ficar falando muito alto, pode ser que acorde os meninos, né? E aí, Miguel? O que a gente pode começar a falar? Primeiro, olá, Ledinha. Primeiro, o que a gente pode começar a falar é que quando casamos, a gente tinha um diário no nosso casamento que a gente levou para os nossos amigos, os convidados, assinar. Mas eu acho que antes de contar isso, seria legal a gente contar como foi o começo, né? Quando a gente se conheceu, quando a gente começou a namorar. Eu queria começar do começo, vamos começar do começo. Eu não estava querendo namorar quando eu conheci Miguel. Eu tinha 18 anos, eu acho que eu estava com 18 anos. Eu estava me preparando para servir uma missão. Oi, Emily, vamos escutar aqui a gente contando nossa vida de casal. Já escutou essa história? Essa história a Emily já conhece, mas acho que nem tudo, né? Então, eu tava querendo... Na verdade, eu tava querendo ir pra missão, eu tava contando agora, né? Quando a gente começou a se conhecer melhor, né? E... Como foi, Miguel? Miguel tava na missão e ele chegou da missão. Oi, Alexandra. Aí Miguel tava discursando na conferência da igreja. E era conferência semestral, aí sempre convida os missionários retornados para falar, né, o seu testemunho. E Miguel estava lá discursando e eu estava no coral. Faz tempo. Foi. A gente já se conhecia antes dele ir para a missão. A gente se conhecia, mas assim, de vista. Eram amigos em comuns, né? Aí eu nem dava muito cartaz, assim, a gente não era muito próximo. E ele tinha os amigos em comum comigo, a gente só era um grupo meio que de jovens, né? É verdade. Ele tá dizendo que o brinquedo eu fui eu. Esse brinco, tu lembra, Emily? Nossa, Emily, você lembra? Ela sabe da nossa história. Esse brinco aqui foi um dos presentes que ele me deu quando a gente namorava. Eu fiz aniversário e aí ele me deu de presente de aniversário. É um brinco e tem um cordão. O cordão ficou preto. Eu tô usando o outro. Porque eu não sirvo para usar prata. Meu suor oxidou. Escureceu. Ficou preto. Apesar de ser da Luma, é prata, ficou preto. E agora, vamos lá. Aí eu comecei a olhar Miguel com olhos diferentes naquele discurso. Quando ele discursou naquela conferência, meu olho brilhou assim, eu fiz plim, eu quero casar com ele. Até então eu só queria ter amigos na igreja e eu queria conhecer bastante rapazes. Eu estava decidida a ir para a missão e nesse tempo eu queria conhecer bastante, fazer amizade, né? Conhecer bastante rapazes para ver se algum deles ia me bater forte o coração. E foi com ele, né? Aí começou, né? Aí começou a paquera.
A gente começou... Ele chegou em 2013 da missão. A gente só começou a namorar mesmo. Ele só veio me pedir namoro em julho. Tu chegou em que mês? No março. Ele chegou em março de 2013. Aí, No final de fevereiro. foi final de fevereiro, né? Aí então ficou março, abril, maio, junho, julho. 5 meses ele me enrolando. Olha, gente, eu lutei, viu, pra ter esse homem. O que eu lutei. Foi brincadeira não, viu? Eu lutei com unhas e dentes. Não foi não? Contra tudo e contra todos. Inclusive, ele já tinha namorado antes da missão. Essa parte é uma resenha, né? E quando ele chegou da missão, ele teve que se resolver, né? Resolver com os assuntos pendentes dele. Foi assim que ele me disse, né? Que tinha os assuntos pendentes. Aí, olha, chorei lágrimas de rios, porque eu já tava decidida, né? Que manhinha, ela até brincava comigo. Oi, Luan. Como é? Emily já era destinado. Ele discursando, usando a gravata que tu deu. Menina, ela lembra de todos os detalhes, exatamente. Ela sabe mais que a gente. Menina, tu tá me lembrando de vários detalhes. Esse episódio que você lembrou agora foi uma gravata que eu comprei pra dar na despedida quando ele tava indo pra missão, né? A mãe dele me convidou pra despedida dele. E aí eu fui, né? Levei aquela gravatinha de presente. E essa gravata foi a única que ele foi e voltou sem trocar, né? Com os missionários. O missionário sempre troca gravatas, né? E ele não trocou a dele. Aí ele tava usando, ó. A que eu dei. Eu não sei por que eu tava usando aquela gravata. Acho que fui eu que pedi. Foi. Parece que foi assim, a gente nos corredores da igreja, aí você disse pra mim que ia discursar. Eu disse, então coloca a gravata que eu dei, que é pra dar sorte. Eu disse alguma coisa assim, né? Que é pra ele ficar tininho no discurso. E ele usou. Menina, como Emily é detalhista, viu? Aprendeu a história direitinho. O que mais? Sim, aí só em julho a gente tava nas Olimpíadas da URM, no Colégio Decisão, não foi? Dia 16 de julho de 2013. Aí foi quando eu dei um tempo a ele, né, pra ele se decidir, resolver as coisas e tal. Ave Maria. E aí eu chorei que só com manhã que me acompanhava. Coitada. Agora quem chora sou eu. Aí manhã dizia, minha filha, tenha paciência. Manhã bem calma. E manhã doida que eu começasse esse namoro mesmo, porque ela não queria que eu fosse pra missão. Manhã doida que o Miguel assumisse logo esse namoro e a gente e ela não precisasse que eu fosse pra missão, né? Se despedir de mim pra 2 anos, 1 ano e meio de missão. Aí foi quando o Miguel chegou pra mim nesse colégio de decisão e aí ficou marcada, né, a decisão daí. Lembra de algum detalhe da história até aqui? Não, né? Aí pronto, a gente começou o namoro sério, colocou no Facebook, no Orkut, em todas as redes sociais. Só vale se tiver na rede social, meu pai. E aí, depois de 1 ano, dia 18 de julho, a gente tava no baile do Instituto, o baile de São João, baile de reencontro. Era baile de São João e baile de reencontro do acampamento, não era? A gente conseguiu ir para ainda o acampamento do Mais. A gente foi em um acampamento do Mais quando a gente tava namorando. A gente tava namorando, não era? Era. Aí Miguel fez uma surpresa e tanto nesse baile que eu não esperava de jeito nenhum. Nem eu. Foi uma emoção muito forte pra mim, viu? Porque eu não contava com essa. Eu não achava que ele ia nunca fazer uma surpresa pra mim assim, em um baile. Um baile regional. Meu pai, eu não tinha coragem mais, não. Foi o pedido de casamento. Ele fez uma surpresa e tanto. Ele deu o troco, né? Porque eu fiz uma vez uma surpresa no aniversário dele, na casa dele. Preparei uns balões no teto. Levei um vídeo que eu fiz com todos os meus amigos. Os amigos da gente em comum. E era um vídeo que eu gravei lá no Instituto até. Me declarando, né? Essas coisas. Aí, por causa desse vídeo, aí eu fiz uma surpresa na casa dele. Convidei umas pessoas bem queridas pra gente, né? Minha mãe, foi umas pessoas pra lá, escondido. E aí, na casa dele,
E só a mãe dele sabia e ele não sabia. Quando ele chegou do trabalho, nessa época eu trabalhava no aeroporto, né? Era de madrugada, aí eu fiz tudo ele trabalhando. Muito fácil. Aí pronto, ele quis me dar o troco, aí por isso que ele caprichou no pedido de casamento. Ele fez tudo por debaixo do meu nariz, eu não desconfiei de nada. Chamou os amigos dele pra fazer um vídeo também, uma super produção. Esse vídeo é super. Super produção. Esse vídeo é super. Eu super adoro ver ele, porque eu acho. Tem talento pra ser ator. E era Joab, né? Joab era o diretor do vídeo. Emily, gente, eles faziam bodas de aniversário. Era verdade, Emily, bem lembrado. Eu fiz bodas de todos os meus aniversários de namoro. E consegui os 12 meses. Dava trabalho demais. Foi. Aí ele me dava presente também. Ele começou a retribuir, né? Porque eu fazia todo mês uma caixinha com a lembrancinha. Aí ele começou a fazer também, dando... Ele me deu um macaco, que até hoje o Miguelzinho brinca. Me deu, acho que uns mini porta-retrato, né? Vários prêmiozinhos, presentezinhos. Ai, foi muito bom a nossa fase de namoro. Eu adorava fazer isso. No casamento, a gente conseguiu fazer... No primeiro ano de casamento, os meus aniversários, a gente sempre saía pra comemorar. Depois a gente ficou pobre. Não, porque a gente fica ocupado. Aí, quando foi nesse pedido de casamento, eu chorei horrores, porque ele mostrou esse vídeo da superprodução da história na versão dele, e lotado, né? Uma banda ao vivo. Todo mundo do baile sabia, tava todo mundo esperando por esse momento e eu... Eu não sei como é que todo mundo sabia, não. É porque um conta pro outro, né? Que ia ter um pedido de casamento. Eu só tinha falado com o Cleiton. Cleiton era o diretor do instituto e Cleiton sabia de tudo e pronto. Parou o baile, assim, meia hora antes de acabar o baile e foi aquele acontecimento, né? E todo mundo filmando e eu assim, estatalada, sem saber o que estava acontecendo. Aí chega ele com um buquê de rosas depois do vídeo e pega aquela aliança assim, se ajoelha e aí vai... Foi muito lindo. Chega, me emociono de lembrar. Aí, pronto, claro que eu disse que sim, né? Ele sabia que eu ia dizer que sim, né? Ela tinha me pedido em casamento 3 vezes. Não. Ele acha que eu pedi ele em casamento 3 vezes, mas eu perguntava assim, por acaso, se você me pedisse em casamento. Eu tava testando ele, né? Mas foi muito especial esse pedido de casamento, foi uma super produção, olha. Jovens que quiser conquistar as suas garotas aí, que vocês têm certeza que é essa aí que vocês querem, preparem uma boa surpresa para esse momento do dia do pedido de casamento. Então a gente ficou noivos nesse dia. Lili espera sempre, né? Eita. Como é? Lili sente as mesmas coisas lembrando, é claro. Quando a gente noivou, a gente passou um ano, a gente fez toda a programação para casar com um ano, não foi? Era muita certeza que ia casar, viu? A gente se programou para casar dia 12 de junho de 2015. A gente tava programando as férias da universidade e tal. Só que nessa data teve greve, aí a universidade mudou todo o calendário, aí a gente teve que mudar a data. Aí como foi? Ficou... Depois... A gente não tinha marcado nada, né? Só pensava nessa data. Aí ficou decidido para dia 31 de julho, que é hoje. Eu nem sei por que a gente decidiu fazer 31 de julho. Porque a data da universidade, para poder pegar com as férias. Era com o calendário da universidade que a gente estava se programando. Que tinha que estar com férias da universidade, tinha que estar com férias acho que do teu trabalho também. Aí eu sei que a gente agendou para essa data, dia 31 de julho, ia ser justamente com um ano depois de noivado, né? Um ano e alguns dias. A Jack. Oi, Jack! Entrando aí pra escutar nossa história de amor. Aí pronto. Um ano de noivado, a gente estava marcado pra casar. E aí casou. Casamos no dia 31 de julho de 2015. Hoje está completando 5 anos. 5 anos. Essa hora a gente já estava casado na igreja, né? Essa hora já... Já é mais de 10, já é bem 11. Eu me atrasei um pouquinho, mas não foi tanto assim, não. A gente ainda estava desmontando as coisas na capela. A gente casou na capela aqui em Paratibe. O bispo Edivan fez o nosso casamento.
A gente nem queria fazer festa, né? Mas os amigos, eu dou isso, eu faço isso, eu faço aquilo. Aí a gente já tinha a festa toda pronta. E a gente, então vamos fazer uma festinha, né? Algo bem simples, na igreja, do jeito que a gente pensou, né? Simples, mas com todos os detalhes, bem cheio de carinho. E no dia seguinte, no dia 1º de agosto, a gente selou no Templo de Recife. E quem foi nossos padrinhos foram Joab Merilã. Joab, os padrinhos de Miguel, e o meu era... Joab Merilã. Joab Merilã. Os padrinhos de Miguel. E o meu, Aninha, Ana Lúcia e João Batista. Miguel tá animado nessa hora. E a gente passou lua de mel na pousada Enseada do Sol. Aqui em Jacumã. Tudo bem pertinho. A gente até pesquisou hoje pra ir lá, pegar uma diária pra passar essa noite Mas lá. Mas a pobreza tá muito grande. Eu tô com sono já. Também. Mas aí a Enseada do Sol não tá aberta ainda por conta da pandemia. Aí não deu certo. Mas até hoje a gente gosta de lembrar como era o nome? Franga parmegiana? Era o que aquilo? O restaurante de lá era muito gostoso, muito as bom. Comidas. A gente gostou muito do iogurte Isis. Foi aí que a gente conheceu. Ai, a gente até hoje bebe iogurte Isis. Eita, tô em Jacumã. Ei, minha mulher, tu tá em Jacumã. Inveja. Pois é, aí a pousada Enseada do Sol, viu? Carapibus. Na praia de Carapibus. A gente ficou aí umas 3 diárias na nossa lua de mel. Presente de casamento. No nosso casamento, a gente pediu às pessoas... como a gente já tinha ganhado todos os presentes que a gente precisava, assim, de casa, a gente já tinha. Aí a gente pediu dinheiro, né, para as pessoas depositar em conta nos presentes. Fazendo programa do quê? Propaganda. Propaganda do Yakult. De iogurte. É verdade. Pode tomar que é bom. Aí, no casamento, o pessoal chegava e botava dinheiro no paletó de Miguel, né? Aí Miguel se sentiu Tava me sentindo um gogo boy. o dia mais feliz da vida do Miguel, recebendo dinheiro assim no bolso. Foi muito legal. E com esse dinheiro, a gente tinha já um dinheiro poupado, foi bem legal. A meta era casar sem dever nada. A gente não queria dívida, a gente não queria festa já para não ter dívida, a gente queria começar uma vida de casado sem perturbação, né? E a gente teve bastante provação no 1º ano de casamento, porque Miguel logo ficou sem emprego, não foi? Olha, se você quiser perder emprego, case, que é certo, que com 2, 3 semanas você vai ser demitido do seu trabalho. Ele estava trabalhando no aeroporto, nessa época, e com 1 mês de casamento a gente teve a notícia que o aeroporto ia privatizar, ia fazer o quê? Não, ia encerrar o contrato, que eu era terceirizado no aeroporto. Pronto. Enfim, ele já ficou em aviso prévio. Aí a gente ficou bem tranquilo, porque a gente não tinha dívida, a gente tinha uma reserva e a gente conseguiu ficar. Não pagava aluguel também. A gente não pagava aluguel, graças à minha santa mãe. E a gente tinha essa reserva, você conseguiu um auxílio, não foi? Não, na verdade... Seguro-desemprego. Não, eu perdi o seguro-desemprego, só recebi uma parcela. Ah, foi porque depois tu entrou numa empresa por 1 mês, aí perdeu. Uma semana. Aí eu consegui um emprego. Nesse mesmo período que ele saiu desse emprego, aí apareceu um emprego pra mim. Foi na Royal Prestige, né? Passei 3 meses lá, mas foi o suficiente, assim, pra a gente se organizar. Aí Miguel já começou os trabalhos para o concurso, não foi? Concurso da Caixa. Na verdade, foi uma medida desesperada. Foi o concurso da Caixa, Não, já foi o tinha concurso feito da antes de UFPB. casado. Era. Aí o concurso da Caixa não deu certo Eu até hoje. estava desempregado. A universidade estava de greve. E eu disse, é isso ou nada. Então É a eu chance, passei né? os 4 meses aí estudando. Os 4 meses sem trabalhar, estudando, não foi? Tava desempregado estudando. Pronto, fiz concurso. E fiquei numa colocação que não me chamou de cara. Eu achei que tava tudo perdido, meu pai, tô lascado. E deu certo. E no final deu tudo certo. Foi, o Senhor abençoou. Foi uma bênção muito... que até hoje a gente vive dessa bênção. Até hoje. E quando eu casei, eu queria minha casa com todo o Tupperware, né? Por isso que eu não pedi, assim, os presentes das pessoas
Porque eu queria montar minha cozinha do jeito que eu queria, né? É tanto que agora é que a gente tá conseguindo montar a casa do jeito que a gente quer, porque já se passaram 5 anos, a gente já tem... Ah, um bom detalhe agora. A gente fez naquele caderninho que eu falei no começo da live, que a gente colocou para os convidados assinarem, escrever uma mensagem pra gente. Quando chegou em casa, a gente leu essas mensagens e tal. E a gente fez a nossa, acho que, primeira noite familiar, foi uma das primeiras reunião familiar da gente. Aí a gente fez umas metas para daqui a 5 anos de casado, né? O que a gente, como quer estar casado, como é que vai estar nosso casamento nesses 5 anos. A gente colocou lá nessas 5 metas, primeiro era, eu acho que, eu não sei a sequência, mas tinha lá formados, tinha lá com filhos, tinha lá, eu acho que tinha lá com concurso, não era? O concurso, acho que tinha um concurso, tinha lá, o que mais, Miguel, lembra? Formado com filhos, com carro, um carro. Ó, E qual era o outro? ainda casados. Ah, não, tinha outro, lembra? Eram 5. Eu não tô lembrada qual era o quinto. Porque eu tô com esse caderninho tão bem guardado, gente, e os meninos estão dormindo. Não dá pra pegar. Não dá pra pegar, mas eram 5 coisas. E quando eu li, esses dias a gente fazendo umas faxinas no guarda-roupa, a gente conseguiu, com esses 5 anos de casado, antes mesmo dos 5 anos de casado, a gente conseguiu atingir essas 5 metas do casamento em 5 anos. Conseguimos tudo, isso mesmo, Jaque. Emily tá falando, a casa toda trabalhando em Tupperware. Claro, né, amiga? Por isso, assim que eu casei, a primeira coisa que eu fui fazer foi fazer o cadastro da Tupperware. Porque eu sabia que eu queria ter minha cozinha Tupperware. Então eu disse, eu vou fazer meu cadastro. Se vender as Tupperware, compra outra casa. Com certeza, isso é um investimento. Aí depois... Pelo menos uma motinha compra. Eu conheço pessoas que vendeu as Tupperware tudinho e tá morando nos Estados Unidos, olha. Vamos pra lá. Foi a passagem. A passagem de ida. Outras coisas que eu queria, né, quando eu casei, além de ter a cozinha Tupperware. É um edifício. Você queria ter 7 filhos, e agora? Eu quero ainda. Ave Maria. Ele acha que eu vou bem desistir. Vocês têm alguma pergunta, gente? Vai lembrando aí o que vocês têm de curiosidade sobre o casal aqui, que a gente vai contando. Emily, que lembra de tudo. Emily, ela é nossa guru. Mas eu já vivi tanta coisa em 5 anos que parece que eu sou casada há uns 50. Mas são todas experiências, assim, que nos fizeram, assim, pessoas melhores, né? Que nos fizeram progredir, crescer como pessoa, como filho, como adultos, assim, casal, né? Como pais, né? A experiência de ser... Tudo mudou, tá, gente? Tem uma fase no casamento que a gente não progride enquanto a gente não tem filho. Eu sou a prova viva disso. A gente é a prova viva disso, né? O casamento chega um momento, a gente só esperou 2 anos, foi? Pra ter Miguelzinho. A gente se programou pra Miguelzinho, pra ter o nosso primeiro filho, com 2 anos de casado, né? Eu sempre quis casar com 20 anos e sempre quis ser mãe aos 22. Aí a gente programou pra isso acontecer e deu super certo. Miguel já sabia... Já sabia casar? Não, ela corrigiu, cozinhar. Cozinhar. Eu já sabia casar, sim. Eu tinha 3 casamentos prévios. Nenhum deu certo. Fala se você Não, mas já cozinhar eu não sei muito ainda não. Eu aprendi mais no casamento mesmo. O pouco que eu sei foi no casamento. Por pura obrigação, porque ele tem preguiça de cozinhar. Ele tem preguiça e de lavar. Eu tenho que me virar. Eu tenho que me virar. Ele não gosta de cozinhar porque ele fica pensando que vai ter muita coisa pra lavar depois, sujo. Não, se vai ter que lavar, melhor comer uma coisa assim que não suje, né? Mas agora ele tá aprendendo que com a Tupperware a gente só usa uma panela, só suja uma panela. E é uma limpeza toda. Nesta quarentena, minhas mãos ficaram descascando de tanto eu lavar prato. Mas... Aí eu disse, Lili, minhas mãos estão descascando de tanto lavar prato. Ela... Eu compro um pazinho de luva pra você. Claro. Meu amor. É por isso que nós estamos casados até hoje, por esse tipo de amor, né? Por esse tipo de consideração. Isso que ele tá falando é verdade. E olha, Aí esses é verdade. dias... Já quer dizer,
Miguel sabe limpar aqui na casa de Eva. Aí, limpava Faxina é pesado. o cacete, então não limpava. Lá ele aprendeu direitinho a faxinar. E agora cozinhar é porque já a tua mãe nem gosta, né? Não gosta muito, não. É porque assim, se a gente tem as ferramentas certas, os ingredientes, a gente faz com amor, né? E se a gente às vezes tem dom, acho que a gente cozinha com mais amor. Eu não gosto de cozinhar se for só pra mim. Quando é só pra mim, eu como qualquer coisa. Quando tem eu, Miguel, todo mundo em casa, eu gosto. Tá mais certa, Lili. Tá mais que certo. Olha só, uma coisa interessante sobre essa questão de faxina. Esses dias Miguel gravou um Reels. E eu tava cansada porque a gente tinha ido caminhar na praia logo cedo. E aí quando eu cheguei, aí dá aquele sono, né? Caminhar logo cedo. E eu tava pensando assim, eu disse, rapaz, tem que limpar isso, tem que varrer isso, tem que fazer um monte de coisa. Era um monte de tarefa doméstica. Mas eu sou do tipo assim, tendo muita coisa pra fazer, eu meio que fico... Com sono. Eu fico... Não, com sono eu sou sempre, né? Mas eu fico meio que sem saber por onde começar. E aí a minha primeira atitude é ir deitar e dormir. Porque eu tenho uma sensação de que quando eu acordar, eu vou acordar bem disposta e animada. E aí eu faço tudo, né? Aí eu fui e deitei. Era quase a hora do almoço, né? Aí eu deitei pra dormir. Um soninho. E as crianças tinham dormido. Meu pai. E eu fui lavar Boa prato, ideia. estender roupa e tirar a roupa do varal. Aí Miguel foi fazer as coisas, né? E os meninos estavam... Benjamin tava dormindo, né? Eu fui aproveitar que Benjamin tava dormindo e fui tirar um cochilo. Aí Miguel fez esse riso, porque ele achou engraçado, porque eu tinha dito que ia dormir e eu fui dormir. Aí ele pegou e fez o videozinho e tá aí no meu Instagram. E bombou esse rios. Do dia pro outro, tinha mais de 10 mil visualizações, 12 mil visualizações. E uns comentários, assim, das pessoas... e por que você não faz? Porque achando que... Acho que as pessoas acham que Miguel era um marido que reclama porque eu estava querendo descansar. Mas não, ele é super as boas. Comemoração aos 5 anos. Aí, ó, soltaram foguetões pra nós. Mas isso é ótimo, casamento progride quando os dois são parceiros. Olha a experiência falando. Assim como vocês. Olha que exemplo. Pois é, ele sempre me ajuda em casa. Desde sempre, né? Quando tá em casa... Meu pai, eu sou um santo. Eu tô dizendo pra ela que eu fico andando na rua... Eu fico com medo, assim, às vezes, quando eu tô andando na rua, de vir um anjo e me levar. Dizer, Miguel, acabou, você é perfeito, é pro céu. Como é que eu vou avisar ele que eu fui embora, que o anjo me levou, né? Aí eu fico com medo, aí eu cometo uns pecadinhos e tal, pra não ficar 100% perfeito. Porque eu tô tão quase perfeito que eu fico com medo. Ele ia ficar sozinho com os dois meninos pra criar. Complicado. Ele se acha, ele fala isso toda vez. Como é já que quem vê até pensa que né, Miguel? Mas ele fala isso direto. Né? Ele é um ótimo, excelente marido. Eu não posso estar falando pra todo mundo isso, né? Porque senão eu posso até promover. Aí, tá certo, ó, Dionês. Dionês vai casar, né, Dionês? O templo já abriu. Já pode... quem já tem investidura, pode se selar, tá, Dionês? Se prepara. Emily, já tem nome de anjo, né, Miguel? É Pois verdade. eu fico, às vezes, Emily, eu fico assim, ó, de costa no espelho, olhando pra ver se minhas asinhas estão nascendo já. Que nem no filme X-Men. Palhaço, meu pai do céu. Olha, uma coisa que me encantou em Miguel, eu me apaixonei, acho que por ele também, foi esse bom humor dele. Eu gostava esse jeito dele extrovertido, engraçado. Maria, já tá dizendo que todo Miguel é o cão. Diga isso não. Todo Miguel é cão, é igual filho de bispo. Eita, do nada. E se for Miguel e filho de bispo? Ave Maria. Miguelzinho, vai ver que tu vira bispo, hein? Vixe Maria, Senhor, tenha misericórdia. Mas é isso mesmo. Nesses 5 anos... O que mais a gente... Eu fui Miguel, filho de bispo. Vixe Maria. Ai, santinho que só. Mas olha, eu nunca prestei na primária não, mas eu estou aqui até hoje, né? Então, assim, se você foi uma criança ou tem uma criança que não dá muito trabalho na igreja, um dia ela pode ser uma pessoa boa. Olha aí, Miguel.
Hoje Tem esperança. hoje o que se tornou, né? Não, nem tudo foi em vão. Nem tudo foi em vão. Todas as surras que eu levei de manhã teve propósito. Mas falando de casar, né? Casar é muito bom. Case, é ótimo. Eu queria fazer essa live também para que as pessoas que ainda acham que não vale a pena casar, é um mandamento, primeiro de tudo. E esse mandamento, eu acredito que o Senhor, Ele deu para que a gente pudesse cumprir o nosso propósito. Sofrer, a gente ia sofrer de todo jeito. Mas casado sofre mais. Eu acho que não haveria um progresso, o ser humano, não haveria um progresso de nenhuma outra forma se não houvesse uma família, né? Um casamento. É igual quando eu falei que depois que a gente casa, vai atingir um momento da nossa fase de casados que se você não tem filhos, o casamento estagna, né? Não progride. Quando os filhos vêm, menino, é uma bênção também no casamento. E vocês casaram jovens, né? Prova viva que vivendo de acordo com o que o Senhor quer dar certo. Com certeza. Eu casei com 20 anos. Miguel com 23. Só 24 anos. Não, 23. Não, tem 24. Já, né? Só 24 anos, uma vida pela frente. Miguel tava cheio de planinhos, né? Iludido, achando que quando chegasse da missão, eu estraguei os planos. Olha, Camila Barroso. Quando eu tava grávida, a irmã Eva me perguntou o nome do bebê. E eu disse, Miguel. Ela disse, minha filha, faça isso não. Não acreditei e coloquei o nome de Miguel. O meu é Miguel virado. Olha, eu quero testificar que isso é tudo mentira. Todo Miguel é bom. Tem futuro, viu, irmã? É um futuro brilhante. Olha, Miguel é um nome lindo. Eu gostava desse nome antes de casar com Miguel. Eu não achava nada especial, mas depois que eu fui pro templo, eu comecei a gostar muito desse nome. Eu acho o nome muito bonito. Eu acho lindo. E Maninha, né? Maninha podia ser qualquer nome. O negócio dela é... o negócio dela... Ela gosta de criança também. Eu queria já esse nome, Miguel, para um dos meus filhos, porque eu antes de Miguel ser meu namorado... Deu certinho com o Miguelzinho. Porque Miguelzinho também é virado. Miguelzinho é muito inteligente, minha gente. Eu não digo que é virado, não, porque a boca da gente tem poder, né? Ele já é, minha filha. Não tem que atrair, não. Eu já é. Eu queria dizer que quando eu tava me preparando para casar, eu ainda não tinha o noivo. Aí mãe ficava dizendo assim, minha filha... Isso é que é visão do negócio. Eu comecei a trabalhar como jovem aprendiz. E aí o meu dinheiro eu começava a comprar coisas da casa, né? Aí mãe também me incentivava, né? Vai comprando coisas pra você, pra sua casa. Aí o pessoal me perguntava, mas tu vai casar? Eu disse, vou. E quem é o noivo? O noivo é o de menos, a gente consegue. Pois é só um mero figurante. Olha aí, Emily tá falando como é a vida de casal, jovem casado atualmente. Quais as dicas? Olha, eu vou mandar um papo reto pra vocês. Eu trabalho num local que tem pessoas da minha idade e nenhum é casado. Nenhum é casado? Não, do meu círculo de trabalho ali, né? Do meu setor. E tem 2 pessoas que são da minha idade. Aí, assim, muitas pessoas vão optar por... Solteira. Não, até por casar e tal, mas ter filhos lá pra frente. E isso é uma boa escolha também, não é uma escolha ruim. Às vezes, e eu fico pensando, nossa, eu casei cedo, tive filhos, né? Tornei pai cedo. Mas lá na frente, quando eu tiver mais idade, vai poder curtir mais os meninos, né? Já pensou? Pessoa, sei lá, com 40, 50 anos, com criança nova, esses dias... Não é por nada não, é porque esses dias eu tava deitado na cama, o Miguelzinho pulou nas minhas costas. Eu senti minha coluna se afastando, assim, uma vértebra, né? É vértebra, assim. Eu me senti elas fazendo assim, ó. Eu digo, pronto, se eu tivesse 50 anos, eu tinha ficado de cadeira de roda. Eu sempre quis ter filhos cedo também, por isso que eu disse que eu queria ter meus filhos já com 22 anos o primeiro. Até os 30 eu queria já ter pelo menos os 3 filhos. A gente fez esses cálculos, sabe? Por quê?
Porque quando a gente é jovem, a gente tem mais empolgação, a gente tem mais energia, a gente não tem tanta osteoporose, essas doenças do osso todinha, né? É um dos motivos porque a gente tem filho cedo. E outra coisa, quando a gente é casado, jovem, a gente constrói a vida juntos. A gente faz planos juntos. É uma visão para juntos, crescer juntos. É uma forma mais fácil de chegar em um lugar mais longe. Talvez demore mais, mas vai mais longe. Emily falou aqui, Lili só namora pra casar. Gente, realmente, ela namorou pra casar. Eu falava isso, realmente. Eu dizia, eu só quero namorar pra casar. Então, eu escolhi melhor Quando- os locais onde eu ia procurar os meus pretendentes. Por isso que é uma dica, olha aí, Emily. Se você quer um namoro sério, um relacionamento pra casar, você tem que procurar no lugar certo. Por isso que eu fui procurar lá no instituto, fui procurar lá na igreja, né? Porque eu queria, eu achei lindo o evangelho. Quando eu conheci os missionários, eu conheci através das minhas primas, e eles me ensinaram várias lições, né? Que eles passam para quando você está recebendo os missionários. Mas a lição que eu mais me encantou da igreja era justamente o casamento eterno, a família eterna. Essa visão de família que a igreja ela traz da eternidade. E assim, eu queria isso pra mim. Aí eu disse, não, é aqui o lugar que eu vou ficar, é aqui o lugar que eu vou ter minha família. Eu fui criada só com mãe, eu não tinha uma figura de pai em casa. Então eu não queria essa realidade pra minha família e pra família que eu queria construir, né? Eu queria ter meus filhos, eu queria ter um portador do sacerdócio. Tudo isso eu queria. É tanto que eu participei de uma atividade das moças e era pra anotar como você queria o jovem pra casar. E a gente abriu essa lata uma vez, até numa atividade, não foi pra acampamento dos jovens, das moças. E quando eu abri e li junto com o Miguel. E tudo que tinha lá anotado do rapaz que eu queria pra casar, olha aqui, era essa figurazinha em pessoa. Fora os 2 metros de altura, olhos azuis, cabelo loiro, ser branco. Não pedi nada disso, gente, nada disso. Mas pensou em pedir. Não. Dionês está falando aqui, meu pai tem 50 anos e tem menino pequeno. Ele sofre, viu? É cansativo, não tá vendo? Pois é. Emily tá falando, quando casamos jovens, Frase, construímos Lili, frase, hashtag. uma vida juntos e crescemos juntos. Lili Frase, amei. Anota aí, olha, eu vou fazer essa Dica hashtag. número 1 para os rapazes que querem casar. A moça deve ter feito o curso de finanças pessoais da igreja. Importante. Muito importante, né, Lili? Eu fiz da Isso é muito casada. importante. Fez não. É porque antes não tinha esse ela curso. fez, mas não terminou. Eu terminei sim, E a eu gente faltei. sofre hoje por causa disso. Brincadeira, gente, é brincadeira. É verdade. Não, mas falando de cursos, se vocês querem também boas dicas, participe desse curso de casamento para solteiros que tem no Instituto. É casamento eterno, né? Para solteiros. A gente participou quando a gente estava solteiro, casamento eterno para solteiros, e a gente participou do casamento eterno para casados. E esses cursos, gente, se todo membro que quiser uma família, realmente um casamento eterno, precisa passar por esses cursos. E esses cursos que Miguel falou agora de finanças, realmente eu acho que é importante. A gente deve muito se preparar financeiramente para casar. Financeiramente, que eu digo assim, é porque a gente não vive só de amor. Não se iluda que um casal, uma família, não se mantém só de amor. O amor, claro, tem que existir. E a gente também precisa comer, a gente também precisa comprar nossas necessidades, pagar nossas necessidades. A gente não pode viver... Lazer também. A gente tem que ter lazer, a gente tem que ter qualidade de vida. A gente não pode também depender de ninguém. A gente tem que ser livre. E o que vai deixar a gente ser livre é a nossa condição educacional, né? A nossa preparação educacional para a gente ter uma qualificação e ter aquele emprego que vai conseguir manter a sua renda familiar, né? O seu orçamento doméstico. Se você quer ter um orçamento doméstico que vai, no mês, você vai gastar X, você tem que procurar uma qualificação para aquela renda que você está pretendendo ter. Então, isso
vai fazer parte desse curso de finanças pessoais que a igreja proporciona. Autossuficiência é vida, gente. É muito importante. Eu adoro esses cursos que a igreja proporciona com o tema de autossuficiência, porque prepara o indivíduo para vida em família e vida em comunidade, né? No nosso trabalho, na nossa comunidade. Emily e Dionês falou ali. Dionês falou curso muito bom, Dionês também participou, não foi? É gasto, viu? Tem que se organizar e outro imprevisto acontece. É verdade, quando você tá se preparando para casar como ela, né? Você não sabe, né? Mas vai que você fica desempregado do seu marido, como aconteceu com a gente, né? É um imprevisto que pode acontecer. Por isso uma reserva de emergência. Por isso não dever. Por isso não Às dever. vezes você quer ter uma festa. Todo mundo quer ter uma festa dos sonhos, né? Então, mas na nossa experiência, era melhor não ter as festas dos sonhos e não ficar devendo. E foi fundamental, porque se a gente tivesse muitas dívidas, a gente tinha. Emily já tá com a caneta e a caderneta anotando. Isso foi... Anota aí. Dica número 2. Nunca pare de viver a lei do dízimo. Tudo que a gente viveu, eu tenho certeza, eu posso prestar meu testemunho, que é decorrente a viver a lei do dízimo. Se a gente teve aquela aprovação no começo do casamento e passou esse período desempregado, a gente só... Eu tenho certeza que o Senhor nos abençoou porque a gente era fiel à lei do dízimo. Desde quando eu era jovem aprendiz, quando eu aprendi na igreja a lei do dízimo, eu fazia essa minha meta, né? De sempre fazer o pagamento do dízimo. E eu nunca deixei de pagar dízimo. Até mesmo quando eu estava desempregada e às vezes fazia um bico, pagava o meu dízimo. A oferta de jejum junto. E hoje a gente vive muito melhor porque a gente sabe que tudo que a gente recebe de bênção é decorrente por viver essa lei. Quer falar? E Dionísio está falando, e quem casa quer ter casa, então junte dinheiro. Verdade. A nossa casa, ela vai ser sempre... Não tem como você dizer que tem uma vida de casal ainda quando você mora no teto ainda da sua família. É diferente. Eu não passei por essa experiência, mas eu escuto experiência de outras pessoas e é muito diferente. Você só vai saber o que é uma vida de casal, de casados, quando você está na sua casa, que você faz as suas regras, que você faz as suas leis de vivência, né? É você que administra o dinheiro que entra, o dinheiro que sai, o quanto que você tem para consumir, o quanto que você pode economizar. Todas essas coisas de convivência, é você que tem o poder de administrar. Sempre pensei em casar sem ter que pagar a festa depois, por isso estou pagando antes de casar. Muito bem. Tem muita gente que se organiza com antecedência, e isso é perfeito, porque você não vai passar depois a festa e pagando ainda, né? Hashtag. Quando a gente chegou da lua de mel, isso que ela tá dizendo aqui em relação a... Boa noite, sobremesas de dentinha. Boa noite. Como ela tá dizendo, né? Às vezes acontece por uma situação específica, a pessoa casa e tem que morar na casa de alguém, tudo bem, acontece. Mas a experiência de casado mesmo só começa quando você tá não na sua casa, não como propriedade, mas no local onde tá você e sua esposa. Independente de ser sua casa própria, sua casa alugada, pode ser um curvículo só, gente. Pode ser uma mansão, pode ser um chalé, um acampamento, um trailer. Mas se for você e seu esposo, ali vai ser o local de vocês. E faça chuva, faça sol, vocês vão estar sob responsabilidade um do outro, um cuidando do outro. E a experiência que vocês vão ter. Quando quem trouxe a gente pra casa depois da lua de mel foi Joabe. Nosso padrinho. Ele foi buscar a gente. Quando ele me deixou aqui em casa, que eu tava em casa e entrei em casa com Lili, me deu uma agonia no juízo.
Acabou, e Eu agora? disse, e agora, meu pai, o que é que eu faço? É, ele ficou assim mesmo. Olha, quando você sai da casa de mamãe, a coisa pesa, viu? Não como uma coisa negativa, né? Mas assim, é preciso responsabilidade. Então eu fiquei pensando assim, nossa, agora eu não posso voltar mais pra casa de manhinha. Então só saio da casa de manhinha quando tiver podendo comprar o gás, viu? Que o gás tá 70 conto, viu, Emily? Ou compre um micro-ondas e as tapaué, porque cozinha lá no micro-ondas. Pois é. E eu vou falar sobre o casamento, que é a live do casamento. Pontos positivos, hashtag 5 anos. Fala, que eu falei muito. Eu acho que se eu não tivesse me casado, eu teria progredido muito menos. Muito menos. E você recebeu essa revelação? Conta aí. Pois é, eu não queria casar, pra falar a verdade. Naquele momento, não. Quando Quando meu irmão, quando meu irmão chegou da missão, ele disse, Miguel, quando a gente chega da missão, a gente não quer mais coisas, não quer brincadeira, a gente só quer coisa séria. Só quer namorar sério, só pensa em coisa séria. Aí quando eu cheguei da missão, eu não tava querendo nada sério. Eu não sei, talvez eu tivesse algum problema. Aí, pra casar, eu orei muito, senti que devia casar e casei. Tudo na. Então não tem esse negócio de a hora certa pra casar é tal hora. A hora certa pra casar é a hora que você pergunta ao pai e sente que ele lhe respondeu, e sente que deve fazer e vai. Olha aí. Ai, a frase de Miguel. Se eu não Hashtag. tivesse casado, eu teria progredido muito menos. Eu juro que fiquei emocionada. É um testemunho de um homem e isso inspira. Não, Emily, o pior que para o homem, especialmente para o homem, para a mulher também, mas especialmente para o homem, se ele ficar solteiro, ele chega uma hora que ele bate no nível ali e ele não passa daquilo. Eu falando espiritualmente, a questão é como pessoa. É verdade. Ele vai bater ali e dali ele não passa. Sabe por quê também? Porque são os filhos, são a esposa que lhe estimula a ter e ser mais, né? É porque você Por quer exemplo, progredir. Você hoje, pensa nos filhos, você pensa na esposa, em dar um futuro bom para sua esposa, dar um futuro bom, dar conforto para essas pessoas. Se você não tem essas pessoas ao seu lado, aí é meio que sem estímulo para você crescer. Eu penso que também é por isso que chega uma fase que se o homem não casa, o homem fica na mesmice. E há relatos de muitos casais que namoram e não casam. E às vezes aqueles que nem namoram, são solteiros. Eles têm uma vida financeira precária, por mais que tenham um emprego bom. Por quê? Porque gastam muito à toa. Não tem uma visão assim de sei lá, construir coisas, né? De poupar para um futuro brilhante. eu nem consigo acreditar que tem dois meninos pra tomar de conta. Benjamin e Miguelzinho. Eu fico contente com o Benjamin e Miguelzinho. Eu gosto deles. Eu gosto deles. É legal. A parte mais legal do casamento pra mim até agora é as crianças. É muito divertido. É muito legal. Se os dois se amam e quer cuidar, é a hora certa e se caminham pelo mesmo caminho. É isso mesmo, Dionísio. O casamento é um desafio. Osélia. Casamento é desafio. É um desafio, mas é assim, cara. Se você não quer desafio, você não progride. A pessoa só progride se for se desafiar. Quando vem o Quando terceiro vem o baby, terceiro baby, Emily, mulher, eu estou animada. eu não estou. Olha, eu não sei que dia, que hora ele vem. Mas o terceiro vem porque ainda tem uma vaga no carro. O quarto ainda é grande, cabe mais do que dois. A gente se mudou, sabe? A gente saiu do quarto da frente, que a gente vai começar uma pequena obra aqui na frente. E a gente tá tudo no quarto de trás. E aí eu percebi que a gente ainda é pouco para o quarto. O quarto ainda cabe mais gente. Vai mais um depósito de menino. Pelo menos Esses uma dias menina a gente quer tentar, claro. Esses dias uma amiga dela contou pra ela que tava grávida.
E eu fiquei tão E interessada ela em ficar ficou grávida tão juntas. animada que ela quer ficar grávida também agora. Ela é grávida social. Sabe aquela pessoa que diz assim, ei, vamos lanchar ali, vamos pro cinema? Ela não, ela é assim, vamos engravidar? Vamos. Aí ela é grávida social, ele é grávida social. Gente, é porque assim, minha vida toda eu quis ter muitos filhos. Eu quis ter uma família grande. Eu sempre quis ter muitos filhos. Então, se a gente tiver saúde, gente, tiver saúde, a gente tem a família que o Senhor quer que os filhos dele nasçam, né? A gente tem que mais trazer esses filhos à terra, né? Melhor que nasçam nas famílias boas. Acredito que a gente é uma família boa. Estruturado. Né? Estruturada, mais estruturadas, que vai ensinar os caminhos do Evangelho. É bom que esses filhos do Pai Celestial nasçam nessas famílias. Se a gente não tem esses filhos, vai nascer em famílias que não são tão preparadas, tão estruturadas. E isso é triste, porque essas crianças não vão ter esses mesmos valores. E essas crianças, como fala a família Proclamação ao Mundo, né? Precisam nascer em lares onde exista... Tem o direito de nascer. onde exista esses cuidados para elas. Mas também não precisa ter todos os viajantes também, não. Também tem os outros. Não, claro. Também tem Dionês, que vai ter uns 10 filhos. Emily. Tem Emily, que quer ter uns 10 também. Deixa pra elas também ter, rapaz. Emily, e eu tenho uma prima, irmã, uma amiga de infância e uma amiga muito querida grávida. Eita danada. Nem marido tenho e fico, mãe, quero um bebê. Mas logo caso, amém, padrinhos. Amém. Amém, com certeza. Vai casar. Sua hora vai estar já já. Ah, E o que mais a gente poderia falar para encerrar com últimas considerações? já dizia o poeta. Qual o poeta? Não sei. O Wesley Safadão. Não. Vida de casada é boa, só perde pra de solteiro. Não é na Nina, não. Próximos vídeo live de 5 anos de casado, a gente vai contar como foi a meta daqui pra frente. A gente tem meta já para os próximos 5 anos. A principal meta para os próximos 5 anos é permanecer casado. Não, claro, isso aí. Isso aí até a eternidade e além. O infinito e além. Não, mas brincadeiras à parte. O importante é a gente ter sempre metas, sonhos. Sonhos e metas. Os sonhos têm que ser transformados em metas. A gente só consegue transformar o sonho em metas quando eles têm datas. Então, é bom fazer metas assim. Daqui a 5 anos eu quero estar como? Com mais um filho? Com um emprego melhor? Com uma casa maior? Essas coisas, certo? Então, é bom a gente anotar isso. Porque quando passa os 5 anos a gente não lembra. Então, a gente tem que anotar. Eu tenho um sonho, né? Eu quero que pelo menos a gente tenha o 3º filho nos próximos 5 anos. E tu? Eu quero. Passando no concurso melhor, pode ter até mais de um. Mais de um não, mais de 3, né? Quer dizer, mais do que mais um. Minha gente, vamos todos hoje orar para que Miguel passe num concurso melhor, para que a gente tenha a família dos 7 filhos. Ave Maria, não, aí tem que ser um concurso, tem que ser para presidente. Não, mas assim, não é condição você passar no concurso para poder ter filhos, né? Não, claro. Não foi o nosso caso, né? Não foi, a gente não... Mas é pelo motivo justo. Vai passar, amém, Emily. Amém. Mas assim, eu digo brincando. Vai estudar, ele tem que estudar, claro. Por exemplo, ele ficou grávida antes de eu ser chamado. Eu já tinha feito concurso, mas não tinha sido chamado. Cada filho é uma bênção material. E ela engravidou antes. Aí deu certo, né? Então assim, a gente fala brincando, quero ter um concurso. Se já tivesse, seria ótimo, né? Mas... Primeiro tem que ter a ação, né? A fé sem obra é morta. A gente sabe que se ele quer ter passar um concurso melhor, ele tem que fazer a parte dele. Ele tem que começar a estudar agora e meter a cara, se inscrever e fazer as provas. Claro, o Senhor não está obrigado quando não fazeis o que eu digo, mas quando fazeis o que eu digo, né? Não.
assim, como é? Eu me esqueci a escritura do seminário. Eu como é sim, que eu é? estou obrigada Quando quando fazer fazeis o que eu digo, mas quando não fazer, não tendes promessa alguma. Então, pronto. Essa é a mensagem para finalizar a nossa live. Miguel se candidata que ganha. Tudo no tempo certo. E se preparar. Pois é. A gente vai dar boa noite para todos vocês, porque nossa live já está em 55 minutos. Daqui a pouco a gente é Acaba com quanto cortado. tempo? Eu nunca deixo ficar até acabar, porque eu acho que vai até 59 minutos. Porque eu tenho medo de cortar antes de se despedir dos convidados, né, minha gente? Quero agradecer a presença de vocês, foi muito legal esse bate-papo. Amou a live, Emily? Eu também amei. Logo, logo a gente faz outra aí. Esse mês de agosto é um mês muito importante para nossa família. Além de ser nosso aniversário de selamento no templo, a gente tem os nossos 2 filhos que nasceram em agosto. Então vai ter mais lives aí, hein? Se preparem. Ai, Emily, amei relembrar. Ó, Dionis, faz mais. Amei. Vamos fazer lives, mais lives, eu e Miguel juntos. Essa foi a primeira vez nós dois juntos. Só eu faço live aqui nesse meu Instagram. Eu não gosto dessas coisas, não. Quem me conhece sabe. É, tá vendo? Eu tô fazendo ele uma pessoa melhor, tá vendo? Ele tá começando a fazer coisas que ele nunca se viu fazendo. E ele vê que é algo bom, que ele tem como progredir nisso. Oi, Zélia, pena que cheguei no final. Você começa de novo, que vai ficar salvo. Zélia, Assiste do começo. Zélia a esposa do Bispo Severo? Sim. É Essa Zélia. daí tem experiência pra ensinar pra gente em casamento. Vai ficar salvo, irmã. A senhora consegue ver todo do Estamos começo. fazendo 5 anos de casados, irmã Zélia. É. Um beijinho pra encerrar a live. Parece que foram 50 anos. Então, boa noite, gente. Brigadão. Vocês são muito especial pra gente. Coragem que eu não tenho. Dionês. Um cheiro, gente. Um abraço, beijo. Fica aí com essa lembrança do nosso beijo. Tchau, boa noite. Tchau.